Em uma ilha remota no vasto Oceano Pacífico, um dos lugares mais isolados e remotos, cercado apenas por milhares de quilômetros de água, fica Nauru, a menor nação insular e um dos lugares mais extraordinários do planeta. Esse lugar fascinante está repleto de mulheres solteiras e exóticas, que procuram encontrar o amor e lidar com as muitas dificuldades que enfrentam. Prepare-se para descobrir a realidade misteriosa e fascinante de Nauru, neste novo vídeo do Mundo Sem Censura. Uma ilha com dualidades surpreendentes, como ter deixado de ser o país mais rico do mundo, graças a fatos extraordinários como excrementos de pássaros, para se tornar um dos mais pobres, com mudanças que até modificaram sua geografia, enchendo o país de crateras, dando-lhe uma aparência de lua. Ou realidades como o fato de ter atualmente o maior índice de pessoas obesas do planeta, com homens que comem em média as calorias de mais de 6 galinhas por dia. Realidades que fazem de Nauru não apenas o terceiro menor país do mundo, mas também um dos lugares mais incríveis da Terra. Mas além de sua história e de seu presente, esse país esconde maravilhas e curiosidades surpreendentes que têm muito a ver com o fato de ser um dos lugares mais remotos do planeta. Realidades que fizeram com que Nauru deixasse de ser um dos lugares mais prósperos para se tornar uma prisão a céu aberto para refugiados australianos, ou que contenha um dos esportes mais curiosos do mundo, no qual homens jogam forcas no ar para pegar pássaros, que mais tarde serão tratados como animais de estimação. Não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura para descobrir as muitas curiosidades por trás do fato de que, nesse país remoto, mais de 90% da população é considerada obesa, ou as razões pelas quais suas mulheres exóticas sentem uma atração especial por homens estrangeiros. Vamos começar. Em um canto isolado do Oceano Pacífico, onde milhares de quilômetros de água ininterrupta cercam uma pequena e remota ilha, encontra-se Nauru, a menor nação insular do mundo. Com apenas 21 quilômetros quadrados, Nauru é um pequeno paraíso. Um lugar tão isolado que parece escapar da vista do resto do mundo. E é provavelmente por isso que Nauru é um dos destinos mais exclusivos, menos conhecidos e menos visitados da Terra. Frequentemente ignorado por viajantes e agências de turismo, Nauru é também um dos cantos mais extraordinários do planeta. Pois além de sua extraordinária beleza, esse país esconde mistérios surpreendentes, como o fato de ser considerado o lugar com a maior densidade de pessoas obesas do mundo, ter passado de um dos lugares mais ricos para um dos mais pobres, ou ter sido usado durante anos como uma prisão a céu aberto para refugiados australianos. Mas as curiosidades de Nauru não param por aí. Nauru não tem capital oficial e seu único distrito administrativo, Yaren, abriga o governo, o parlamento e as embaixadas, mas não é uma cidade como as que estamos acostumados a ver. Em vez disso, a ilha é marcada por uma infraestrutura muito limitada, onde você pode dar a volta na ilha em pouco mais de 1 hora. Com apenas 30 quilômetros de estradas e uma linha férrea de apenas 4 quilômetros, a ilha é um território gerenciável, mas igualmente fascinante, com uma beleza rústica e isolada que a torna única. Apesar de ser uma das menores e menos visitadas nações do mundo, Nauru tem uma cultura e uma história ricas, que por isso são únicas no mundo. Apenas algumas centenas de pessoas por ano se aventuram a descobrir esse canto remoto do planeta, enfrentando as dificuldades de acesso e os vistos caros que fazem de Nauru uma joia inacessível para muitos. As dificuldades para chegar à ilha e a falta de voos frequentes fazem dela um mistério que poucos se atrevem a resolver. No entanto, aqueles que o fazem descobrem uma ilha que continua sendo um dos segredos mais bem guardados do Pacífico. O nome Nauru vem da palavra Nauero, que significa eu vou, no idioma local, refletindo a tradição dos nativos micronésios e polinésios da ilha. Uma realidade a dessa pequena nação, que tem a ver com uma história repleta de mudanças significativas. A ilha foi tranquilamente habitada por micronésios e polinésios durante séculos, até a chegada dos britânicos em 1798. Anos depois, a ilha tornou-se uma colônia alemã, e em seguida, sofreu uma ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial,
antes de conquistar a independência em 1898. Esses eventos marcaram Nauru, transformando-a em uma nação com uma história rica e turbulenta. Eventos que também contribuíram para que o país fosse considerado, durante anos, o lugar mais rico do mundo. Uma curiosidade que em breve abordaremos em detalhes. Esse rótulo também está relacionado ao pequeno tamanho da ilha, considerada o terceiro menor país do mundo, superada apenas pelo Vaticano e Mônaco. Apesar de seu tamanho minúsculo, a ilha é notavelmente densamente povoada, e seu pequeno tamanho significa que todo o país está ao alcance de todos. Aqui, cada canto é acessível em um curto espaço de tempo, criando uma experiência única de proximidade. Com uma população de apenas cerca de 10 mil habitantes, Nauru também foi listada como um dos países com as maiores taxas de obesidade do mundo. Uma realidade que você conhecerá em breve. Esse fenômeno teve um impacto profundo na sociedade e no estilo de vida locais, e também tem a ver com o fato de que muitas de suas mulheres e homens exóticos têm um interesse especial em estrangeiros que tentam escapar das muitas dificuldades enfrentadas por esse país. Pensando nos menores países do mundo, enquanto o Vaticano é um centro de poder religioso e Mônaco um emblema de luxo e ostentação, Nauru, o terceiro menor país do mundo, continua sendo hoje um canto esquecido e isolado do mundo, embora nem sempre tenha sido assim. No passado, Nauru viveu uma era de ouro que o catapultou para a fama mundial, tornando-se um dos países mais ricos do planeta e liderando o ranking durante anos. Esse pequeno ponto no meio do Pacífico alcançou sua impressionante fortuna graças ao fosfato, um recurso natural formado a partir de excrementos de aves marinhas, que já foi considerado ouro branco. A exploração desse recurso transformou Nauru em uma nação economicamente poderosa. Na década de 1970, a renda per capita dos nauruanos atingiu números surpreendentes, superando em muito a de nações como os Estados Unidos. E a ilha viveu um período de luxo e prosperidade sem precedentes. Para que você tenha uma ideia, no ano de 1975, a renda per capita dos habitantes de Nauru chegou a $176 mil por ano, mais de 3 vezes a renda per capita dos Estados Unidos na mesma época. Naqueles anos, as estradas esparsas de Nauru eram percorridas por veículos luxuosos, como Cadillacs e Jeeps, enquanto o governo financiava tudo, desde assistência médica até educação e moradia, sem a necessidade de pagar impostos. Os nauruanos desfrutavam de um estilo de vida despreocupado, viajando pelo mundo e vivendo em uma abundância aparentemente infinita, mas mal sabiam eles as dificuldades e mudanças que o futuro lhes imporia. A história de Nauru se tornaria um dos melhores exemplos de como a exploração excessiva de recursos naturais pode levar nações à ruína. Nessa remota ilha do Pacífico, a mineração de fosfato, que já trouxe riqueza absoluta, acabou devastando o meio ambiente da ilha. Com o passar dos anos, a mineração intensiva de fosfato deixou o interior da ilha praticamente inabitável, transformando-a em uma paisagem mais parecida com a Lua, um lugar cheio de crateras. Em meados do século XX, os especialistas já estavam alertando sobre a irreversibilidade desse dano ecológico e como essas mudanças poderiam ter consequências graves para o povo de Nauru. Em resposta a essa crise, a Austrália assumiu a responsabilidade de garantir um futuro decente para os nauruanos, e até foram discutidos planos para realocar toda a população, com planos tão extremos quanto transformar a ilha em uma prisão a céu aberto, como você descobrirá a seguir. Mas os nauruanos, apesar da perspectiva sombria, inicialmente decidiram resistir. A mineração de fosfato foi retomada em busca de uma última esperança, mas as reservas se esgotaram rapidamente, mergulhando a ilha em uma grave crise econômica. As minas de fosfato eram provenientes de excrementos de aves marinhas, que ao longo de milhares de anos se acumularam e fossilizaram em depósitos na ilha. Esses excrementos, ricos em fósforo, foram a base para o fosfato que foi extraído. Entretanto, devido à exploração intensiva e à falta de novos depósitos, os recursos acabaram se esgotando, deixando a ilha sem sua principal fonte de renda. Nas décadas seguintes,
Nauru deixou de ser uma das nações mais ricas para se tornar uma das mais pobres, enfrentando altos níveis de desemprego, infraestrutura dilapidada e altas taxas de criminalidade. Hoje, Nauru ainda está lutando para recuperar sua estabilidade econômica e restaurar seu meio ambiente, tornando-se um excelente exemplo dos perigos da dependência excessiva de um único recurso natural. O fim do fosfato e o colapso econômico trouxeram o caos e a corrupção. A crise foi agravada pela mudança climática, que destruiu o pouco que restava do setor pesqueiro, e a ilha se tornou um terreno baldio quase irreparável, com o desemprego atingindo quase 80% da população. A situação parecia insustentável, e em meio a esse quadro desolador, a Austrália viu uma oportunidade de intervir, embora de forma altamente controversa: transformar Nauru em uma prisão para refugiados. A Austrália estava enfrentando um número cada vez maior de refugiados que fugiam de conflitos e perseguições no Oriente Médio, na Ásia e na África, e buscava desesperadamente uma solução para conter o fluxo de pessoas que chegavam às suas costas. Assim, a ilha de Nauru tornou-se um centro de detenção, para onde os refugiados seriam enviados enquanto seus pedidos de asilo eram processados. Em troca, a Austrália ofereceria apoio econômico à nação, tentando ajudar a aliviar a crise econômica de Nauru, mas também aproveitando a situação para reduzir sua carga migratória. Embora a ajuda econômica parecesse ser um alívio para a nação empobrecida, a medida foi extremamente controversa. Os refugiados, muitos deles traumatizados por suas experiências, foram detidos em condições severas, e a ilha se tornou um símbolo da política de migração mais rígida da Austrália. Enquanto isso, Nauru se viu presa em um ciclo de dependência, incapaz de escapar do desastre ecológico, social e econômico que a levou à miséria. Foi assim que essa ilha paradisíaca, outrora rica e próspera, tornou-se um centro de sofrimento humano, tanto para seus próprios habitantes, quanto para os refugiados que chegaram em busca de um futuro melhor. Mas as dificuldades não terminaram aí. À medida que os problemas sociais, econômicos e ambientais pioravam, uma realidade ainda mais chocante começou a tomar forma em Nauru. A ilha se tornou o país com a maior densidade de pessoas obesas do mundo, uma realidade que continua até hoje. Esse fenômeno tem raízes profundas que estão entrelaçadas com a pobreza, o acesso limitado a alimentos frescos e as consequências do declínio econômico. A transformação da dieta de Nauru, que em seus anos dourados era um reflexo do luxo e da riqueza, começou a ter efeitos devastadores sobre a saúde da população. Com o desaparecimento das fontes de renda e a falta de uma infraestrutura econômica sólida, a ilha tornou-se cada vez mais dependente de alimentos importados baratos, que eram muito mais baratos, mas nutricionalmente deficientes. Os produtos ultraprocessados carregados de açúcares e gorduras tornaram-se o alimento mais comum para os habitantes de Nauru. Isso foi agravado pelos baixos níveis de atividade física, pois o desemprego em massa e a pobreza levaram à falta de opções e de exercícios. O resultado foi um aumento alarmante de doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, doenças cardíacas e hipertensão. Como resultado, Nauru hoje apresenta uma das mais altas taxas de obesidade do mundo, com alguns indicadores dizendo que mais de 90% de sua população adulta é classificada como obesa. Isso coloca o país bem acima de nações como os Estados Unidos, onde aproximadamente 36% da população adulta é obesa, ou o México, que tem uma taxa de obesidade próxima a 35%. Além disso, 30% dos nauruanos sofrem de diabetes tipo 2, uma condição diretamente relacionada à sua dieta e estilo de vida. A ingestão calórica dos nauruanos é outro fator alarmante. Em média, os homens adultos da ilha consomem 7.500 calorias por dia, enquanto as mulheres consomem cerca de 5.000 calorias por dia. Isso é desproporcionalmente alto em comparação com a média mundial, em que a ingestão recomendada é de 2.000 a 2.500 calorias por dia. Para colocar isso em perspectiva, um homem adulto em Nauru estaria consumindo a quantidade de calorias equivalente a comer 6 ou 7 frangos inteiros por dia.
Pensando nessas realidades, gostaríamos de lhe perguntar: você seria capaz de comer tanto em um dia? Ou o que acha dessas realidades complicadas em Nauru? Será ótimo ler você nos comentários e, como você sabe, é a melhor maneira de ajudar nosso canal. Portanto, obrigado. Esse consumo excessivo de calorias tem raízes profundas em dois fatores principais. Primeiro, o excesso de peso corporal é considerado um sinal de poder e riqueza na cultura local, o que promove um estilo de vida de indulgência. Em segundo lugar, a ilha, devido ao seu tipo de solo e à falta de recursos agrícolas, depende muito da importação de alimentos baratos e altamente processados, como carnes enlatadas, o que dificulta ainda mais qualquer esforço para mudar esses hábitos alimentares e, assim, melhorar a saúde de sua população. Esse problema de saúde tem sido, de muitas maneiras, um reflexo das tensões sociais e econômicas que assolam essa ilha remota. Lutando para sobreviver em um ambiente de crise perpétua, os nauruanos foram pegos em um ciclo vicioso no qual alimentos baratos e não saudáveis se tornam uma forma de consolo temporário. A situação, longe de melhorar, reflete o colapso generalizado que Nauru sofreu nas últimas décadas, com um sistema de saúde sobrecarregado por casos de obesidade e suas consequências. A pobreza, a falta de acesso a alimentos nutritivos e as consequências de um passado glorioso se combinam em uma tragédia que afeta tanto as gerações atuais quanto as futuras. Possivelmente por esses motivos, muitas mulheres e homens em Nauru veem os estrangeiros como uma das melhores maneiras de escapar de sua realidade complicada. Apesar dos graves problemas econômicos e sociais que Nauru enfrenta, a ilha esconde uma beleza única em seu povo, algo que atrai os poucos turistas que a visitam. Os nauruanos, tanto homens quanto mulheres, são conhecidos por suas características exóticas, muito atraentes aos olhos estrangeiros, e têm grande interesse em viajantes. Sua beleza tem muito a ver com suas origens mistas e localização remota, resultando em uma população com uma aparência distinta, pele dourada pelo sol, olhos escuros e uma fisionomia que reflete a influência dos povos ancestrais do Pacífico e de outros grupos, como ingleses, alemães e japoneses, que chegaram à ilha ao longo dos séculos. Apesar de seu isolamento, Nauru é o lar de uma população com uma identidade única. As mulheres da ilha, descendentes de micronésios e polinésios, são conhecidas por sua beleza física e elegância natural. Com características distintas e pele saudável, elas são admiradas não apenas por sua aparência, mas também por sua resiliência, sua capacidade de manter vivas as tradições e seu otimismo. Muitas usam trajes tradicionais que refletem a rica herança cultural da ilha. Um motivo para isso é que, devido aos desafios sociais e econômicos enfrentados pela ilha, muitos jovens buscam oportunidades fora de casa. Entretanto, muitas dessas mulheres são atraídas por estrangeiros, em parte devido à difícil situação enfrentada pela ilha. Nauru tem enfrentado desafios econômicos, sociais e políticos, e a ideia de fugir para conhecer outras realidades é atraente para elas. Esse desejo de explorar não se deve a um desinteresse pelos homens locais, mas a um anseio de conhecer outras culturas e talvez encontrar novas oportunidades. As mulheres nauruanas têm consciência de sua beleza e a utilizam não apenas para atrair atenção, mas também para abrir portas para um futuro diferente. É por isso que muitos turistas, atraídos pela busca de algo único nesse lugar remoto, não conseguem deixar de admirar a beleza única dos habitantes de Nauru, apesar dos desafios que enfrentam. A curiosidade sobre um mundo distante e isolado é um dos principais motivos pelos quais muitos nauruanos são atraídos por estrangeiros. A vida em um lugar tão pequeno, cercado pelo vasto oceano, gera um interesse genuíno em explorar outras culturas e realidades distantes. Considerando tudo o que você aprendeu sobre Nauru até agora, gostaríamos de lhe perguntar: você gostaria de conhecer as mulheres ou os homens de Nauru? O que mais o surpreendeu nessa ilha única e remota? Pause o vídeo e deixe seus comentários. Adoraríamos ler e conhecer sua opinião. E como você sabe,
Essa é a melhor maneira de apoiar o Mundo Sem Censura a continuar trabalhando para trazer a você toda semana vídeos tão interessantes quanto este. Para muitas pessoas em Nauru, os turistas representam uma oportunidade de escapar, mesmo que temporariamente, de suas vidas diárias complicadas. Eles são atraídos pelas histórias de outros países, pelas possibilidades de uma vida diferente e pela ideia de se conectar com o mundo além das restrições da ilha. Esse desejo de exploração não é apenas cultural, mas também emocional, e em um lugar onde as dificuldades são constantes, conhecer alguém fora do círculo fechado de Nauru oferece uma fuga. O fato de Nauru ser um dos menores e menos visitados países do mundo também lhe confere um ar de mistério e fascínio. Esse canto isolado do Pacífico, sem as grandes atrações turísticas e os luxos de outros destinos, esconde uma beleza única e uma história intrigante. Em vez das multidões de destinos mais populares, os visitantes podem descobrir uma ilha que, embora desprovida de conveniências modernas, mantém uma essência autêntica para aqueles que se aventuram por lá. O povo de Nauru vive em um mundo próprio, desconectado das grandes cidades e da agitação da vida contemporânea, mas mantém uma identidade que torna esse lugar único no mundo. Um aspecto curioso de Nauru é que ela não tem exército próprio. No caso de uma ameaça externa, a Austrália cuida de sua defesa, uma decisão pragmática que responde à falta de recursos para manter forças armadas em um país tão pequeno. Em vez de investir em segurança, Nauru prefere se concentrar no bem-estar social de seus cidadãos, contando com a proteção de seu vizinho maior. Outro aspecto marcante tem a ver com o esporte. O rugby é considerado o esporte nacional de Nauru, com um grande número de fãs e jogadores locais, mas o esporte mais curioso e marcante que reflete a peculiaridade dessa ilha é a arte de pegar pássaros no ar. Nesse esporte, os homens nauruanos usam longas forcas para capturar pássaros voadores, uma tradição que tem sido mantida ao longo dos anos. Os pássaros capturados não são apenas liberados, mas muitas vezes são mantidos como animais de estimação, cuidados e alimentados nas casas das pessoas. Esse esporte, além de ser uma habilidade fascinante, reflete o vínculo estreito que os nauruanos têm com seu ambiente natural e é uma prática que continua sendo parte integrante da cultura local. Além de todas essas curiosidades, e apesar de seu tamanho e isolamento, a beleza natural incomparável de Nauru, aliada à singularidade desse paraíso remoto, e apesar de ser considerado o lugar menos visitado do mundo, faz com que seja um destino desejável para aqueles que têm a sorte de visitá-la. A ilha é conhecida por suas paisagens exóticas e vida selvagem única, e é cercada por um recife de coral que a torna um lugar ideal para os entusiastas do mergulho, enquanto suas praias intocadas, quase desabitadas, permitem que você desfrute da tranquilidade de um paraíso remoto. Além disso, sua geografia apresenta um contraste fascinante. Uma ilha com pouca vegetação natural, mas com uma rica biodiversidade marinha e uma paisagem surpreendentemente variada, incluindo lagoas e formações rochosas, e até mesmo crateras devido às realidades que você costumava conhecer, que lhe dão uma aparência mais parecida com a da Lua, tornando-a ainda mais atraente para os viajantes mais intrépidos. Com tudo isso em mente e a esta altura, você pode estar interessado em saber como é possível visitar esse paraíso remoto na Terra e a maneira mais confortável e econômica de chegar lá. Portanto, a partir do Mundo Sem Censura, investigamos para ajudá-lo. Para chegar a Nauru vindo dos Estados Unidos ou da Europa, as opções são bastante limitadas devido à localização remota e distante da ilha. Não há voos diretos dos Estados Unidos ou da Europa. Portanto, é necessário que você faça pelo menos uma escala, geralmente na Austrália. Da Austrália, várias companhias aéreas operam voos semanais para Nauru. A principal companhia aérea que oferece essas rotas é a Nauru Airlines, que conecta a ilha a Brisbane, na Austrália, e a outras cidades da região do Pacífico. O voo de Brisbane, por exemplo, leva cerca de 4 horas, uma ideia que pode ajudar você a entender o isolamento desse país. Quando você estiver em Nauru, locomover-se pela ilha é relativamente fácil, pois ela é muito pequena. Não há transporte público de grande porte em Nauru,
Portanto, a opção mais comum é alugar um carro, uma motocicleta ou, se você preferir, usar os táxis locais. Como a ilha tem apenas cerca de 20 quilômetros de comprimento, você não terá dificuldade para se locomover, e a maioria das atrações turísticas fica a uma curta distância uma da outra. É possível alugar um carro em hotéis locais ou agências de aluguel de carros, embora as opções não sejam tão abundantes quanto em destinos mais turísticos. Em termos de moeda, a ilha usa o dólar australiano como moeda oficial. Os turistas descobrirão que a maioria dos lugares aceita pagamentos em dinheiro, embora alguns estabelecimentos maiores também aceitem cartões de crédito. No entanto, é aconselhável levar algum dinheiro, especialmente se você planeja visitar mercados locais ou pequenas lojas, onde o pagamento com cartão nem sempre é possível. O idioma oficial de Nauru é o nauruano, embora o inglês seja amplamente falado e compreendido, especialmente nas áreas turísticas e pelo governo. A maioria da população é bilíngue, o que facilita a comunicação para os viajantes internacionais. O custo de vida em Nauru pode ser relativamente alto em comparação com outros destinos no Pacífico, devido ao seu isolamento e dependência de importações. Por exemplo, um café em uma cafeteria local pode custar cerca de 5 dólares australianos, 3 dólares e 30 centavos de dólar americano ou 3 euros. Uma cerveja custa cerca de 8 dólares australianos, cerca de 5 dólares americanos, enquanto uma noite em um hotel de médio porte pode custar cerca de 120 dólares australianos, o que equivale a 80 dólares americanos, dependendo da estação e do tipo de acomodação. Quanto aos vistos, os cidadãos da maioria dos países, incluindo os Estados Unidos e os membros da União Europeia, precisam de um visto para entrar em Nauru. No entanto, os procedimentos são relativamente simples, pois você pode solicitar um visto na chegada, que geralmente é válido por 2 semanas. O custo desse visto é de cerca de 50 dólares australianos. É aconselhável que você verifique os requisitos exatos com antecedência, pois eles podem variar de acordo com o país de origem e os regulamentos em vigor na época. Como você pode ver, chegar a Nauru vindo da América ou da Europa exige algumas escalas, principalmente pela Austrália. Mas o esforço certamente será recompensado pela singularidade e beleza única dessa ilha. Do mundo sem censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir Nauru, como você viu, uma das ilhas mais fascinantes do planeta. Se sim, não hesite em nos deixar um like e um comentário, pois é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando semanalmente para trazer a você conteúdos interessantes como este. Ou como este vídeo que você pode assistir agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele, você vai gostar.